Virando a página agora, vamos falar do melhor jogador do mundo, o Bola de Ouro. E a torcida do Real Madrid puxou o coro lá em Wembley. Vini, Bola de Ouro, Vini. Porque o melhor jogador do mundo é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, tem 23 anos de idade e se chama Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, o primeiro brasileiro na história a marcar gols em finais diferentes de Liga dos Campeões da Europa. Flávio Prado, Fábio Piperno, Bruno Prado. É o melhor do mundo, Vinícius Júnior? Para mim, não há discussão. Eu acho que precisam entregar esse prêmio nesta temporada ao Vinícius Júnior. E para vocês, é o melhor do mundo, Vini Júnior, depois de tudo que apresentou nessa temporada? Destaque desse Real Madrid, campeão de La Liga, com 10 pontos em cima do Barcelona. Agora, campeão da Liga dos Campeões da Europa. Vinícius Júnior, jogador super participativo, marcando gol em final. Eu estava até olhando que ele e o Bellingham empatados, né, em número de gols, assistências, participações para gols. E hoje o Vinícius Júnior acabou até mesmo ultrapassando o Bellingham em participações para gols. Flávio Prado, é o melhor do mundo o Vinícius Júnior? Você concorda? O Bellingham começou bem, né? Começou fazendo muitos gols e depois o Vinícius tomou conta disso. Olha, Pedro, sinceramente, eu não dou tanta importância para isso, não. Eu acho isso aí muito... Eu acho jeca, para te falar bem a verdade, esse negócio de prêmio individual para jogo coletivo. Para mim, o melhor jogador do mundo nesse ano foi o Rodri do Manchester City. Mas frise que eu assisto muito o jogo do Manchester City. Eu assisto todos do Manchester City e não assisto os outros. Aí você vai dizer, bom, mas o City ficou nas oitavas de final da Champions. E para o Real Madrid. E não ganhou a Copa da Inglaterra do Manchester United. E aí você vai... depende de como você olha. O Real Madrid ganhou tudo. Ganhou a Copa do Rei, ganhou o Campeonato Nacional, ganhou essa competição. E o Vinícius Júnior foi o grande destaque nessa fase final do Real Madrid. Então, acho que o critério não é exatamente esse, né? Não esqueça que o Cristiano Ronaldo foi o artilheiro do Campeonato Árabe. E aí os caras são capazes de votar no Cristiano Ronaldo porque ele foi artilheiro do Campeonato Árabe. Não é bem esse o critério. Tem negócio de nome. O ano passado quem ganhou foi o Messi, que estava nos Estados Unidos. Então, sabe, ele pode considerá-lo o melhor do mundo, não é nenhum absurdo. Como produção, efetivamente, não é para mim, foi o Rodri, mas considerar o Vinícius não é nenhum absurdo. Mas eu acho que não é isso que decide, não. Isso aí tem uma série de fatores, uma série de situações. Eu não sei até que ponto o fato dele ter brigado contra o racismo não pode jogar contra ele, porque o futebol, ele é conservador, ele não admite contestadores, ele tem uma série de situações. Se ele ganhar, vai ser legal, muita gente vai, né? Eu acho... Nem deveria existir esses prêmios, para ser bem sincero, eu acho isso tudo... significa... Para mim. Mas será legal, se ele ganhar, vai ser bacana, vou ficar feliz por ele. Porque eu estou muito favorável à luta dele, o que eu puder apoiar, eu vou apoiar. Eu acho o racismo uma coisa de idiota. O cara que é racista, para mim, é basicamente um idiota, um ignorante. E, obviamente, o idiota e o ignorante ele tem que ser combatido. E ninguém melhor do que aquele que sofre esse tipo de preconceito para brigar. E o Vini Júnior teve a coragem de fazer isso, coisa que muita gente não teve, e ele teve a coragem de fazer isso. Então, eu sou muito fã do Vinícius Júnior como ser humano. Muito, muito fã. Então, eu vou ficar muito feliz se ele vai ficar feliz. Mas eu acho que não é isso que vai fazer ele ser maior ou menor, não. Para mim, ele é o jogador mais simbólico do mundo nos últimos tempos. Ele é uma marca daquilo que eu queria ser como jogador de futebol. O símbolo que ele criou, como eu sou muito fã de alguns jogadores lá atrás, do Afonsinho, do Sócrates, do belga lá, o Bosman. Como é que é? O Bosman. Eu sou fã desses caras. O Paulo André, quando começou aquele movimento aqui, precisa ter muita coragem para brigar por certas coisas do futebol. Então, eu sou fã do ser humano Vinícius Júnior. Se o ser humano Vinícius Júnior ganhar o título de melhor jogador em campo, ótimo. Se não, tanto faz. Ele vai continuar comigo num conceito elevadíssimo. E desde que surgiu para o futebol, com 16 anos de idade, tentaram diminuí-lo. Depois tentaram diminuir a luta dele, mas não conseguiram. Tá aí de novo, Vinícius Júnior, campeão da UEFA Champions League, o primeiro brasileiro na história a marcar gols em finais diferentes. Fábio Piperno, eu passei aqui os números, até para embasar o nosso debate. Os números são excelentes, mas também o futebol do Vinícius Júnior é fora da curva, Piperno. É o melhor do mundo? Eu acho que hoje é o jogador mais decisivo do mundo, sim. Foi uma temporada, por exemplo, em que ele fez 3 gols no Barcelona, aquela Supercopa lá na Arábia Saudita, né?
Então ele foi um jogador decisivo nos jogos importantes. E hoje eu acho que ele foi de novo o melhor do Real Madrid. No momento muito difícil do jogo, ele era a bola de segurança. Era o único jogador do Real Madrid que conseguia impor e dar muito trabalho à defesa do Dortmund. Eu também reforço o que o Flávio disse, porque eu acho que já faz algum tempo que ele é o personagem mais importante do futebol mundial, porque ele alia o fato de ser um grande jogador, um dos melhores do mundo, atuar no maior time do mundo e ter uma luta, e liderar uma luta tão emblemática. E liderar, muitas vezes, como general de um exército solitário, né? E que tem só ele, porque tem muita gente importante se calando e que poderia aderir a essa luta também. O Vinícius não. Ele vai de forma muito insinuante até, vai de forma muito corajosa, tentando aí driblar todos esses preconceitos e o anacronismo do futebol, que é incapaz de tomar alguma medida em relação a essa luta tão digna que tem o Vinícius como o seu principal porta-voz. E agora, eu votaria nele fácil, para o prêmio de melhor do mundo nessa temporada, mas também vamos ver o que vai acontecer na Euro, né? A gente sabe que muitos eleitores aí desse prêmio são influenciados por essas grandes competições. Vai ter uma Euro agora, vai que algum jogador da Europa acabe estourando, isso pode acabar desequilibrando um pouco a disputa, até porque o Vinícius vai jogar só a Copa América, que, convenhamos, se torna um evento de segunda linha à medida em que ele vai concorrer pelas audiências mundiais com a Euro. Embora em horários um pouquinho, diferentes e tal, mas o fato é que nenhuma emissora de TV, nenhum portal, nenhum jornal vai dedicar o mesmo espaço aos dois, né? Os dois acontecendo simultaneamente. É óbvio que vai ser mais um 7-1. Então, por conta disso, nesses grandes eventos do meio do ano, o Vinícius é desfavorecido. Mas eu votaria nele, sim, por tudo que ele já fez nessa temporada, por liderar, por ser o jogador mais importante do maior time do mundo, que foi campeão da Europa e campeão nacional. Vinícius Júnior empatou com Messi como os únicos sul-americanos a terem marcado os gols nas duas finais de Liga dos Campeões, de UEFA Champions League, em que foram campeões, Bruno Prado. Vinícius Júnior é hoje o melhor jogador do mundo, Bruno? Eu acho que ele é quem termina melhor a temporada. E o Real Madrid só perdeu 2 jogos a temporada inteira, né? O Real Madrid só perdeu 2 jogos e para o Atlético de Madrid, né? Um no Campeonato Espanhol, outro na Copa do Rei. E o Vinícius Júnior, ele foi crescendo ao longo da temporada, houve uma mudança de posicionamento, né? Até pela saída do Benzema, o Real Madrid passou a jogar de outra maneira e o Ancelotti, no meio da temporada, foi usando o Vinícius Júnior mais perto do gol, cada vez mais, né? O Vinícius Júnior antes era mais um ponta esquerda, agora ele é um atacante, assim, um atacante no sentido de fazer várias funções no ataque, né? Não só do lado esquerdo. Hoje o Vini pode jogar na esquerda e pode jogar por dentro também com a mesma facilidade. Então ele foi crescendo ao longo da temporada, né? O início da temporada o Bellingham fazia muitos gols, depois ele passou a fazer mais gols pelo Real Madrid e, para mim, ele termina a temporada como o melhor jogador dessa temporada. Os prêmios, sim, se não ganhar, ok, beleza, tanto faz, segue em frente, ele vai continuar bem no Real Madrid, é um dos melhores jogadores do mundo hoje, mas pode acontecer sim. Mas depende de muita coisa, né? Como eu até falei no pré-jogo, que às vezes tratam esses prêmios como se fosse assim um estudo científico ali para definir. Não, cara, são pessoas que votam e pessoas que às vezes votam no mais famoso, às vezes aí mesmo jogadores mais famosos, quando abrem os votos lá, a FIFA divulga quem votou em quem, você vê o cara votou no amigo dele. E tem muito jogador que não acompanha futebol. Sim. Tem isso também. O cara joga. A maioria. O cara joga, mas não assiste. O nosso Vampeta, eu não sabia disso. O Vampeta fala, a maioria dos que jogam não acompanha, não vê nada, não quer saber de nada, não. Eu acho que deve ter jogador e treinador que às vezes dá para o assessor votar. Então, assim, eu acho que levam muito a sério o prêmio. E parece que é um super estudo detalhado, aí por um detalhe aqui, esse aqui teve uma evolução. Não, não é nada disso. Voto no mais famoso. Quem ganhou as coisas? Foi esse aqui, então vota no melhor daqui.
Então, se a Eurocopa, se tiver um grande destaque, pode ser que ganhe. Na temporada passada ganhou o Messi e não era para incluir a Copa do Mundo, teoricamente, no regulamento do prêmio. E os caras, com certeza, pensaram na Copa do Mundo. Ou seja, não é esse cuidado todo, não. Vamos ler o regulamento, ver o período, vamos analisar período a período, mês a mês. Não é nada disso, né? O cara pega e vota. Tem que votar. Quem é? O Messi. O Messi é o Messi. É mais ou menos assim, né? Então... seria ótimo que se ele ganhasse, todo mundo gosta de ganhar prêmio, todo mundo gosta de ser reconhecido, mas se ele não ganhar, cara, não é drama nenhum, ok, não é isso que vai determinar se ele é um grande jogador ou se ele não é. É óbvio, o que está mostrando que ele é um grande jogador é o campo, e no campo ele está mostrando a cada temporada que é um grande jogador. Ô Pedro, inclusive em cima disso aí que o Bruno falou, eu mesmo, os meus últimos 4 votos para melhores do mundo seriam 3 vezes o De Bruyne e agora o Rodri. Por quê? Porque eu assisto um monte de jogo do City. É óbvio, é o time que eu mais vejo. Eu vejo todo. Muito raro eu não ver jogo do City. Então é óbvio que eu tenho uma tendência a isso aí. E os caras da mesma forma. Então aquilo que o Bruno falou, ciência zero. Sinceramente, eu vi muito mais jogos do Rodri do que no Vinícius Júnior. Mas muito mais. O dobro, pelo menos. Então, é claro que o Rodri tem uma influência maior no meu teórico voto. Por isso que eu falo que isso aí, realmente, o Bruno tem razão. Ciência zero, é o que você assiste, é o que você vê. Se você sair fazendo essa pesquisa aqui no Brasil, os caras vão votar em jogador daqui. Não tenha dúvida disso. Então, você vai perguntar, o jogador que ele mais vê. O cara vê um monte de jogo do Palmeiras, ele vai escolher alguém do Palmeiras e vai votar. Eles vão... o cara que vê o São Paulo vai votar em cara do São Paulo. Normal isso aí. É normal, o cara vai votar no que ele vê mais jogos, né? E aquela coisa de dane-se a ciência. Agora, qualquer um, tá tudo Flávio, certo. A gente conversava durante o jogo lá sobre o Vinícius, né? Eu estava te falando daquela reportagem que o Marca publicou hoje sobre o staff dele e como é o dia a dia dele, né? O Vinícius fala um negócio muito interessante, quer dizer, que às vezes a gente pensa que o jogador nasce com um grande dom natural e tá resolvido o problema. E ele não. E ele fala que... Então, ele assume que ele teve que melhorar muitas coisas, principalmente finalizações e tomadas de decisão. Exatamente. Então, ele fala isso, atribui ao Ancelotti muita coisa, né? E aí, ele tem, lá na casa dele, que, enfim, que na verdade é o grande complexo dele, ele tem academia, tem tudo lá, né? Tem esse exército de auxiliares. Ele também fica assistindo muitos jogos e lances de grandes atacantes e de grandes zagueiros. Porque ele busca aprender a movimentação dos zagueiros, dos marcadores contra quem ele vai jogar, e também ele aprende também com o poder de definição desses grandes atacantes. Então, é óbvio que essa evolução gradual dele, nesses últimos tempos, tem muito a ver com esse tipo de coisa também, né? Porque, às vezes, é um pequeno detalhe que acaba fazendo toda a diferença, né, na história de um grande jogador, que nasce com um talento natural, imenso, ok, mas esse talento, obviamente, ele tem que ser lapidado. E, no caso do Vinícius Júnior, tem sido. Tornou-se o segundo brasileiro mais jovem a conquistar a Liga dos Campeões 2 vezes, com 23 anos, 10 meses, superando Casemiro, que tinha 24 anos e 3 meses, e ficando atrás apenas do companheiro dele, Rodrigo, que tem 23 anos e 4 meses, é o Vinícius Júnior. E a gente destacava no bate-pronto de sexta-feira como esse feito do Vinícius Júnior é muito grande, porque ele chega em 2 finais, vence as 2 finais, marcou gol contra o Liverpool, gol decisivo, hoje volta a marcar um gol que sacramenta o título do Real Madrid. E se a gente pega a história, quantos e quantos jogadores, craques, que até hoje a gente reverencia, não chegaram perto de conquistar uma Liga dos Campeões, não venceram uma Liga dos Campeões. Romário, a gente pode citar também Totti, não conquistou, acho que o Rivaldo também não chegou a conquistar. O Rivaldo ganhou como reserva do Milan. Como reserva do Milan. Então, o Milan dirigido, foi a primeira conquista do Ancelotti como técnico. Aliás, a Gazeta, enfim, do Sport chama, enfim, o Ancelotti de Carlo VII,
Porque ele tem duas como jogador também. Tem o Kane também. Ibrahimovic. É foda. O Kane também não ganhou a Champions. O Kane, pra variar, também não ganhou nada, né? Não ganhou nada. Ele devia ser padre, ele é celibatário. E foi jogar no Bayern de Munique, poxa vida, o Bayern de Munique todo ano ganha o campeonato alemão. Aí no ano que o Kane se transfere, beleza. Fazendo muitos gols, mais artilheiro, gol não por sei o quê. jogo. Como eu não gosto do Real Madrid, vou consegue torcer pra ganhar. ele pro Real Madrid. Chegou a ser Maradona não ganhou. Ibrahimovic, que eu citei aqui. Ibrahimovic só jogou em clube de ponta aí da Europa, não conquistou. Buffon. O Mbappé não ganhou. O Mbappé não ganhou. Mbappé não ganhou. Não ganhou Mundial, não ganhou. Sempre assim. E o Vinícius Júnior, aos 23 Nacho- anos, já tem o Nacho ganhou duas 6. Liga dos Campeões. O Nacho ganhou 6 e essa turma não ganhou nenhuma. Você vê como Nath hoje de capitão. essa coisa de você estar no lugar certo na hora certa. Né? Eu sempre falo, teve jogador que não ganhou. O Neymar não ganhou a Copa do Mundo e o Cutufo ganhou. O Cruyff não ganhou e o Almada ganhou. E assim vai, né? Pois é. Cristiano Ronaldo não ganhou Copa. É verdade, é verdade. Eusébio.